Graça e paz, que você seja abençoado hoje, porque você resolveu estar aqui. Não por minha causa, mas porque Deus sempre fala conosco. Deus sempre abençoa quando a gente busca a presença dEle, quando a gente prioriza ter um culto com Ele. Deus possa abençoar também os nossos queridos que estão aí descansando, viajando. Que Deus te abençoe, porque você está aqui e você veio ouvir uma palavra da parte de Deus. Nós temos conversado sobre... Vamos ver se o trem vai entrar aqui. Nossa, não era esse não. Só um instantinho. Vou passar aqui, pode? Uma vez eu passei aqui, o trem apitou. Houve um despertamento geral na igreja. Agora sim. Perfeitamente. Estamos retornando aí no dia 28, daqui a 2 sábados, não é isso? Que hoje é dia 15, isso mesmo. Vamos estar retomando o nosso encontro de casais. Casais casados, casais solteiros, casais que estão pensando em casar. E mesmo que você não tenha participado ainda, você é bem-vindo a estar conosco. A gente tem conversado sobre esse livro do Tim Keller, O Significado do Casamento, e tem sido uma bênção para mim, para minha esposa e para algumas pessoas que têm compartilhado isso conosco. Realmente é um livro muito bom. E você já sabe que 2015, qual é o tema da nossa igreja? Discipulado, comunhão e evangelismo. Nós gostaríamos que, de alguma forma, toda a igreja estivesse envolvida em pelo menos uma dessas 3 frentes. Nós entendemos que sem discipulado não há crescimento espiritual, que sem comunhão a gente não consegue sequer caminhar junto e que sem evangelismo a gente não cumpre o chamado de Deus para a sua igreja. Semana passada, falando de comunhão, e hoje nós vamos continuar falando disso, nós abordamos o tema amizade, a arte de partilhar sonhos e dividir jornadas. E no fim nós falamos que Jesus é o nosso grande amigo, para isso que Ele nos chama. Ele diz que nós seremos amigo dele, se nós fizermos aquilo que Ele nos manda. E nós vamos continuar no livro de Provérbios hoje. Vamos falar de um assunto bastante delicado. É provável que traga um pouco de desconforto para você, porque nós vamos começar a lidar com algumas questões que mexem com a gente. Não são questões teóricas, são questões absolutamente práticas. E hoje, continuando no tema comunhão, como a Rebeca já disse, nós estamos sonhando com uma igreja que consiga caminhar junto, respeitar o irmão, acertar as suas diferenças. E para isso nós vamos falar então de restauração de relacionamentos. E nós vamos continuar explorando o livro de Provérbios. Então nós vamos ter hoje a mesma dificuldade que a gente teve a semana passada. Nós não temos um texto na sequência, porque a maior parte de Provérbios, os temas são embaralhados, literalmente. Então nós vamos começar com Provérbios 17. Provérbios 10, 18. Você pode ler junto comigo este versículo? Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Você viu como hoje é contundente, né? Pode ler esses dois também, Provérbios 11, 12 e 13. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Provérbios 17, 9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Vamos ler de novo? Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Quem lança a ofensa na cara separa bons amigos.
Provérbios 24, 17 e 18. Não se alegrem quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Temos mais 2 slides aqui. Provérbios 24, 28, 29. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo. Ele pagará pelo que fez. E finalmente, Provérbios 25, versos 21, 22. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Pois é. Onde é que a gente acha sabedoria? A gente acha sabedoria em Deus. E Deus concentrou boa parte da sabedoria que ele tem, uma pequena parte, no livro de Provérbios. Sabedoria, de acordo com Provérbios, não é menos do que ser bom ou ser moralmente correto. É muito mais do que isso. É ficar tão em contato com a realidade que você sabe o que fazer, mesmo que na grande maioria das ocasiões da vida, você não tenha regras diretas sobre como lidar com aquela situação. Provérbios vai falar do nosso dia a dia, vai ser absolutamente prático, principalmente no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Por exemplo, digamos que você tem alguma coisa para dizer a um amigo, a uma amiga, que vai ser dura para ele ouvir. Vai ser dura, mas ao mesmo tempo vai ser boa para ele ou ela ouvir. Verdadeiro, duro e bom. Você diria ao seu amigo agora? Você diria mais tarde? Ou você falaria apenas e se, quando as circunstâncias fossem mais favoráveis para isso? Ou será que você não falaria nunca? Nenhuma dessas? Não importa o quanto você esteja moralmente correto, se você for um estúpido na hora de falar. Relacionamentos, queridos, eles constroem e eles destroem a nossa vida. Por isso, nós precisamos aprender como reparar relacionamentos. Senão a gente não vai conseguir viver. A nossa vida é moldada por relacionamentos. Com os nossos familiares, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos colegas de escritório, nossos vizinhos, né? Nossos colegas na faculdade, nossos colegas na empresa do lado a nossa. Nossa vida é moldada por relacionamentos. Relacionamentos têm a capacidade de nos destruir como seres humanos e também têm a capacidade de nos construir como seres humanos. Uma pessoa sábia, sábio de acordo com o livro de Provérbios, sabe da necessidade de restaurar relacionamentos. Então, para isso, eu gostaria de abordar o primeiro versículo que nós selecionamos. Eu vou disponibilizar na internet também esses slides, tá? Provérbios 10, 18 diz que quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é um tolo. O que é ódio em Provérbios? Ódio
é um sentimento que funciona da seguinte forma: você fica feliz quando o outro fica infeliz. E você fica torcendo para que aquele outro seja infeliz se ele ainda não está infeliz. Quando isso não acontece, você fica torcendo para que isso aconteça. Quando isso não acontece, do outro ser infeliz, você sonha com isso. Você almeja, você torce, aquilo vai tomando conta de você. O ódio começa pequeno, pequenininho, e vai tomando proporções gigantescas, mortais. Que nós temos os dois primeiros irmãos da Bíblia, Caim e Abel. Caim foi deixando que o ódio crescesse tanto no coração dele, a ponto dele matar o irmão. Deus o adverte antes disso. O pecado está aí na porta do seu coração, como um animal pronto para dar o bote. Você deve dominá-lo. Mas ele não dominou o ódio, pelo contrário, ele foi dominado pelo ódio. Como é que algo começa pequeno, vai se tornando grande e vai crescendo até ganhar proporções mortais? E se você acha que isso é um exagero, olha lá no Sermão do Monte. Jesus fala de assassinato. Quando você chama o seu irmão de racá, você está sujeito ao fogo do inferno. Quando você chama ele de tolo, o ódio começa pequeno. E como você acha que um assassinato começa? Começa pequenininho. O desejo do crime vai nascendo, vai se desenvolvendo. Você sabe que aquilo ali, não sei se dá para enxergar, acho que não dá não. São as sementes. Sabe de quê? Olha, você viu o tamanho de cada semente? Ela é menor que um amendoim, ela parece um arroz ali. É a semente de sequoia, daquela árvore que nós falamos alguns domingos, que pode chegar a mais de 100 metros de altura. Começa pequenininho assim e vai crescendo. O ódio tem essa característica. E quando o ódio ele vai crescendo e ele vai ganhando contornos dentro do coração, a próxima manifestação dele é na forma de difamação. Aí a gente olha Provérbios 24, 28, 29. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo, ele pagará pelo que ele fez. E você tem também Provérbios 11, 12, 13. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. Vou botar aqui atrás um pouco. O texto está dizendo de uma cena no tribunal. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo. Por que é que alguém faria isso? Por que é que alguém iria perante o tribunal e juraria solenemente sobre algo que ele sabe que é falso? Por que é que ele daria um testemunho falso? A resposta está no verso seguinte. Eu farei com ele o que ele fez comigo. Porque ele fez isso comigo. E porque ele fez isso comigo, eu me sinto no direito de fazer isso com ele. Ele foi e me denunciou. E me disse calúnias a meu respeito, falou coisas que não eram verdade. Então, ódio é assim, você começa torcendo para que aquela pessoa seja infeliz. Mas você espera, mas não acontece. Então, pelo contrário, a pessoa se dá muito bem na vida. Como a desgraça não bate a porta dela, você resolve dar uma ajudinha. Você vai dar falso testemunho sobre ela. Eu vou fazer com ele o que ele fez comigo.
Você percebe o que está acontecendo aqui? Eu vou fazer com ele o que ele fez comigo. O ódio que você tanto odeia está começando a moldar você. A pessoa está sendo moldada por esse sentimento tão negativo. Você está se tornando aquilo que você odeia. E você não consegue nem perceber isso. O poder da sua vontade, dos seus sentimentos, o poder do ódio em você começa a moldar e definir quem você é. E se você deixar isso acontecer com você, isso não vai apenas destruir a comunidade ao seu redor, como vai acabar com você. Vai torná-lo naquilo que você odeia. E você se tornará um tolo na linguagem de Provérbios. Eu não sei quantos de vocês viram O Último dos Moicanos. Eu tentei colocar a cena aqui, não consegui. Mas quase perto do fim do filme, o protagonista lá, o último dos moicanos, ele vai perante o chefe das tribos, de uma aliança que está sendo feita ali, e vai denunciar o malvado do filme, o Mágua. Né? Olha só aqui, Mágua, nome interessante em português. E esse malvado, ele está odiando tanto os estrangeiros que estão invadindo a terra dele, e ele quer fazer um levante para acabar com aqueles caras. E o último dos moicanos fala, olha no que ele está se tornando. Ele odeia tanto aqueles homens, que ele está fazendo como aqueles homens fazem. O mal que ele odeia tanto está moldando o coração dele, são essas as palavras dele no filme, que está tornando ele uma outra pessoa. Então, o sábio de Provérbios, e nós queremos ser sábios, presta atenção, porque todos os dias esse mal pode querer crescer no nosso coração. Desde uma fechada de trânsito. E às vezes eu me surpreendo. Me surpreendo assim, positivamente por um lado e negativamente por outro, quando eu estou no trânsito. Porque eu fico calmo. E não é o meu normal. Mas o passageiro que está sentado atrás de mim, que tem 12 anos de idade, fala, pai, se fosse eu fazia isso, aquilo e o outro com ele. Eu falei, filho, não pode ser assim. Se a gente fizer isso, a gente não vai aguentar chegar em casa. O moleque tem 12 anos. Se ele tivesse uma bazuca na mão dele e o carro tivesse um teto conversível, eu acho que ele, se não tivesse, ele faria o teto conversível com a bazuca e o segundo tiro seria no cara. A gente precisa tomar cuidado todo dia, porque esse sentimento de ódio quer entrar e quer contaminar os nossos corações. Agora você entende que a pessoa sábia sabe disso e que isso pode acontecer todo dia, por isso ela vigia, para que a semente do ódio não seja plantada. E se for plantada, para que ela não germine. Agora, há um solo fértil, aonde esse ódio germina. E esse ódio começa germinando um sentimento de superioridade. Né? Você não consegue detestar alguém a não ser que você se ache superior àquela pessoa. Você se acha melhor do que aquela pessoa. O homem que não tem juízo, literalmente ali no texto original está escrito o homem que não tem coração, ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. O problema, estava discutindo isso ontem com a minha esposa, né? É difícil você traduzir a Bíblia, porque são universos muito diferentes, o hebraico e o português. E ali no hebraico está escrito homem que não tem coração. E coração para nós, quando nós falamos de coração, nós pensamos no centro das emoções. Mas
lá no hebraico, coração é o centro das emoções e é muito mais, é o centro da pessoa. É o ser da pessoa, é o caráter da pessoa, é a soma dos sentimentos, dos pensamentos. Coração reflete muito na Bíblia, no hebraico. Então, e nós não temos em português uma palavra que una tudo isso. O seu universo psicológico, o seu universo emocional, o seu universo espiritual, intelectual, mas quando fala no hebraico, coração está falando tudo isso. O homem que não tem coração, poderia ser traduzido mais ou menos o homem que não tem caráter. Você se sentir superior a uma outra pessoa. O Provérbios está dizendo que esta é uma questão de caráter. É um problema de caráter. Você passa a ridicularizar o seu próximo. Você olha de cima para baixo, se sente superior àquela pessoa porque você pensa, eu jamais faria aquilo que ela fez, ou que ela me fez, ou que ele me fez. Você não pode ficar bravo com alguém a não ser que você se sinta superior a ele. Cada ser humano quer controlar a sua vida, não é mesmo? Nós nos colocamos no lugar de Deus e nós queremos gerenciar as nossas próprias vidas, tomar as nossas próprias atitudes. Portanto, todo ser humano tem a necessidade de justificar-se diante dos outros para poder mostrar aos outros que ele está bem. Então, o primeiro passo para você acabar com o ódio, para você restaurar relacionamentos, é resistir a esse sentimento de superioridade. E não se desfazer da pessoa, né? Porque nesse afã de superioridade você acaba caricaturando a pessoa. Você exagera os defeitos dela, você diminui as qualidades dela. O segundo passo, de acordo com o livro de Provérbios, aí vai ficar cada vez mais difícil esse negócio aqui. É assumir a ofensa e o prejuízo. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Não. Você vai assumir o prejuízo, vai engolir a ofensa. Porque aquele que cobre uma ofensa, aquele que coloca ela embaixo de um pano, promove o amor. Mas quem lança a ofensa no rosto, na cara, é capaz de separar bons amigos. Amigos, pessoas que andavam juntas, que dividiam um pão juntas, que sonhavam juntas, que tinham a mesma perspectiva. Vimos isso a semana passada. A amizade é desfeita quando ela é lançada no rosto. Você quer acabar com a amizade? A gente viu que semana passada é tão difícil fazer amigos. E demora tanto para fazer isso. E é tão fácil ficar sem eles. E quando a vida nos leva a um amigo, demora para cultivar outro. Você tem que estar disposto a assumir a ofensa e o prejuízo. Quem está pensando em casar, tem que levar isso muito a sério. Quem já casou tem que levar mais sério ainda. Por isso aqui no aconselhamento pré-nupcial, a gente tenta expor todas as diferenças dos cônjuges. Porque quando você namora, quando você noiva, você passa perfume, você penteia o cabelo, você escova o dente, você mostra o seu lado mais bonito. Aí no aconselhamento a gente quer fazer aparecer o seu lado mais terrível. Ó, ele é assim, tem certeza que você vai querer casar com ele, minha filha? Ela é desse jeito, você não acha que vai casar e vai mudar, não. Se você estiver disposto a assumir a ofensa, a assumir o prejuízo, então você está indo para o caminho da restauração de relacionamentos. Agora, uma coisa que eu escuto com muita frequência, como pastor. Pastor, eu não
tenho vontade de perdoar aquela pessoa. Eu não sinto o menor desejo de fazer isso. Não quero perdoar. Ok? Obrigado pela sinceridade. Agora, permita-me dizer a você que perdão não é um sentimento. Você não perdoa porque sente, ou porque deixou de sentir. Você perdoa porque perdão é uma atitude, é uma obediência em resposta ao mandamento de Deus. Mateus 18, uma das palavras que mais aparece é perdão. Quantas vezes eu tenho que perdoar, Deus? 7. 7, Jesus? Não, Pedro. 70 vezes 7. Perdoe sempre. Mas e se eu sentir? Não tem essa possibilidade de sentir ou deixar de sentir. Você não perdoa porque sente ou porque deixa de sentir. Você perdoa porque você é obediente a Deus. Então, se você quiser restaurar relacionamentos, o primeiro passo é resistir ao sentimento de superioridade. O segundo passo é assumir a ofensa e o prejuízo. Terceiro passo, responder o mal com o bem. Você achou que isso aqui era de Romanos 12, né? Paulo cita essa passagem, mas ela vem aqui de Provérbios. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Inimigo! Se ele tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você vai fazer com que a consciência dele queime dentro dele. Queime dentro dele. Tem um outro filme. Esses filmes todos que eu estou falando são antigos, tá? Eu não lembro o nome em português. Em inglês é Seraphim Falls. Os dois protagonistas são Pierce Brosnan, que foi 007, e o Liam Neeson, que foi o Schindler, da lista de Schindler. E um fica caçando o outro o filme inteiro. O filme inteiro. Nada mais importa a não ser matar aquele cara, que aquele cara matou a minha família. Você assistiu esse filme? Quem assistiu, levanta a mão. Na última cena, acontece uma coisa que eu não posso contar, então você vai ter que assistir o filme, né? Mas eles têm a chance mútua de se matarem. E eu achei que todo mundo tivesse assistido. Eu vou começar a pegar filme mais velho, então, para ver se vocês... Não vou contar para não fazer o spoiler, né? Que o pessoal fala que é contar o finalzinho. Mas a gente deve responder o mal com o bem. E preste atenção, o Tim Keller faz um comentário. Se você apenas ignora a situação e a pessoa dizendo, eu só lamento por ele. Eu só lamento por ele. Eu não consigo andar com ele, mas eu só lamento por ele ser assim. Ele diz que você ainda está com um bichinho do ódio dentro de você. Você não perdoou a pessoa. Você não pode escapar do ódio a não ser que você faça isso. Responder o mal com o bem. E naquele livro lá do Significado do Casamento, o Tim Keller conta que na igreja dele havia um casal muito, muito, muito chato. Ninguém aguentava aquele casal. Ninguém suportava. Ele falou, não pode ser desse jeito. Eu vou começar a visitar esse casal. Vou começar a fazer coisas boas, embora eu não sinta isso. Eu também acho que eles são chatos. E começa a fazer isso. Depois de 6 meses, ele começa, eles não são tão ruins assim. Até que eles são legais. Depois de mais 3 meses, ele já acha o casal muito legal. E ele comenta com a esposa, olha, hoje é nossa folga, vamos fazer uma visita para aquele casal? Aí a esposa fala, você está louco? Nós gastarmos a nossa folga para ir visitar aquele casal que ninguém aguenta? A esposa ainda detestava aquele casal. Por quê? Porque ela não havia pago o mal com o bem.
Quando você começa a ter atitudes positivas em relação ao outro, você começa a ser transformado por isso. Você pode não sentir que ama, e amar é mais atitude do que sentimento, mas aos poucos isso vai transformando as nossas vidas. E tem um quarto passo que você só pode fazer depois de fazer os 3 primeiros. Se você não resistir ao sentimento de superioridade, se você não assumir a ofensa e o prejuízo, e se você não responder o mal com o bem, você não pode fazer isso. Que é confrontar em amor. Confrontar em amor, aí sim, sentar com a pessoa, face a face e dizer: você me magoou, você me machucou, você me fez aquilo, ou você deixou de fazer. Porque às vezes a gente magoa as pessoas, não pelo que fez, mas pelo que deixou de fazer. Pela omissão. Mas só dá para fazer isso se você fizer os outros 3. Se você vai confrontar se sentindo superior, você acha que você vai restaurar alguma coisa? Se você confrontar a pessoa que magoou você, sem já ter assumido o prejuízo, você acha que vai resolver? E se você confrontar a pessoa sem ter feito coisas boas para ela, sem ter pago o mal com o bem, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai dar pior, vai dar errado. O contexto que Paulo cita, essa passagem de Provérbios, Romanos 12, é esse. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eis a solução. Eis a solução. Vingança. Vingança é a solução. Amém, irmãos? Amém. Mulher de fé. Sabe que eu vou falar alguma coisa que vai fazer sentido. Vingança é a solução. Precisamos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E o Antigo Testamento diz: de quem é a vingança? Do Senhor. E quando lemos o Novo Testamento, ó Senhor, nós percebemos o que isso significa. Eis aqui a vingança de Deus. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Isaías 53. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a vingança, o preço que os nossos pecados clamavam, exigiam. Deus fez cair sobre o seu servo Jesus toda nossa iniquidade. A única maneira de servos de Deus se colocarem no lugar do próprio Deus é os servos perceberem que o Senhor se colocou no lugar dos servos. Quando eu tomo para mim a vingança, quando eu falo, eu vou fazer o que aquele cara merece, eu vou dar para ele o que ele merece, você está se colocando no lugar de Deus.
A única maneira de servos se colocarem no lugar do Senhor é os servos perceberem que o Senhor se colocou no lugar dos servos voluntariamente, tomando sobre ele a vingança que nós merecíamos. Porque nós nos sentimos superiores aos outros? Porque nós não temos coração. Somos um homem sem coração, lá de Provérbios. Você quer um coração? Você quer um coração para restaurar relacionamentos? Você quer um coração para perdoar? Você quer um coração para pagar o mal com o bem? Você quer um coração para não se sentir superior aos outros? Então olhe para Jesus. A vingança é dele. Essa vingança é que resolveu na cruz. Quando nós tomamos a ceia, semana que vem faremos isso, se Deus quiser, nós vamos lembrar que toda nossa iniquidade caiu sobre ele. Ele se sentiu, se fez inferior a nós, apesar de ser superior. Ele assumiu todos os prejuízos que nós temos medo de assumir. Ele pagou o mal com o bem. Por isso ele nos confronta agora em amor. E nos pergunta: o que é que falta para você perdoar o seu irmão? Se a vingança é minha, se eu a tomei, e eu a tomei porque eu te amo, e eu te amei o suficiente para tomar a vingança que era para você sobre mim. Qual é a nossa dificuldade de entender que para os servos do Senhor só cabe a restauração de relacionamentos, que para os servos e para as servas de Deus só cabem o perdão? Então que Deus nos ensine a olhar para Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, o Senhor está aqui presente porque nós estamos reunidos em Teu nome, falando de um assunto tão delicado. E nós aqui, Pai, queremos pedir que a começar em nós, o Senhor nos dê o coração de Jesus. O Senhor nos dê esse amor em ação sacrificial para não olharmos de maneira superior aos outros. O Senhor nos dê esse amor de Jesus que assume um prejuízo. Que o Senhor nos dê esse amor do Teu Filho que paga o mal com o bem, que nos confronta em amor, dizendo que devemos perdoar também. Queremos colocar no Teu altar, Pai, as nossas mazelas, nossas limitações como igreja, nossa dificuldade de caminhar junto, nossos relacionamentos. E vemos que só o Senhor, só o Teu Espírito Santo, só a Tua obra na cruz é capaz de nos transformar. Por isso, Pai, nós pedimos a ação do Teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Será que a gente podia cantar A Começar em Mim novamente? Como uma oração? E aí encerramos esse tempo juntos?